Olá pessoal, eu sou Bruno Guazelli Batista e hoje no nosso curso de Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação iremos abordar as metodologias e procedimentos de controle para auditoria de sistemas de informação. Várias metodologias podem ser utilizadas em uma auditoria de tecnologia de informação. Dentre elas, a gente pode destacar a simples observação em visitas àquela organização, entrevistas com seus funcionários e os dirigentes, e o uso de técnicas ou ferramentas que podem auxiliar nesse procedimento. As entrevistas são extremamente importantes, pois elas visam apresentar o plano da auditoria, coletar dados, identificar falhas e apresentar resultados. Elas podem ser divididas em etapas, das quais podem se destacar entrevista de apresentação, entrevista de coleta de dados, entrevista de discussão das deficiências encontradas e a entrevista de encerramento. A entrevista de apresentação visa apresentar os membros da equipe, o cronograma de atividades, os objetivos da auditoria, as áreas a serem auditadas, o período de execução, as metodologias que serão adotadas, a solicitação de cooperação por parte do auditado será discutida nessa fase. Será também exibida a estrutura do relatório que será resultante da auditoria aplicada. A entrevista de coleta de dados, como o próprio nome diz, visa coletar dados sobre os sistemas ou ambiente informático para identificar os pontos fortes do controle, falhas e possíveis irregularidades que estão presentes naquele ambiente. Ao término das investigações, é comum serem apresentadas as deficiências encontradas por parte da equipe de auditoria à empresa contratante. A discussão deve ser sempre interativa, de maneira que o auditado possa justificar as falhas e expor o seu ponto de vista. Por fim, na entrevista de encerramento, uma reunião é realizada ao final dos trabalhos com os dirigentes da entidade auditada. Nessa reunião são realizados agradecimentos, apresentação de um resumo dos trabalhos, pontos fortes, pontos fracos e apresentação das recomendações para a correção das falhas, bem como a entrega do relatório final. Depois de definir as atividades que devem ser realizadas, são definidos os objetivos de controle a serem avaliados pelo auditor. Esses objetivos de controle são detalhados em procedimentos de auditoria. Na área de segurança, por exemplo, um dos objetivos do controle pode ser estabelecimento de regras de acesso aos recursos computacionais. Um procedimento relacionado a esse objetivo pode ser garantir o controle de acesso aos recursos, verificando a existência de mecanismos que definam os recursos computacionais que podem, quando podem ser acessados e por quem podem ser. Os objetivos de controle podem ter vários enfoques e podem ser motivados por diversas razões, como, por exemplo, segurança das informações, onde o objetivo é garantir a autenticidade, confidencialidade, integridade das informações e operações. Atendimento às solicitações externas, como, por exemplo, o atendimento a denúncias. Altos custos de desenvolvimento, onde pode ser realizada uma análise dos riscos de investimentos e alterações na infraestrutura. Grau de envolvimento dos usuários, onde pode ser verificado se as necessidades estão sendo atendidas. E o outsourcing, onde pode ser verificado os efeitos da terceirização de determinadas partes daquela organização. É importante destacar que, ao longo da execução da auditoria, a equipe deve reunir evidências suficientemente confiáveis, relevantes e úteis para a execução desse procedimento. Os achados e conclusões da equipe devem ser baseados na correta interpretação e análise dessas evidências. Dessa forma, as evidências podem ser divididas em 4 tipos. Evidência física, consiste nas observações de atividades desenvolvidas pelos funcionários, gerentes, sistemas, equipamentos, entre outros. Uma evidência documentária consiste nos resultados da extração de dados, registros de transações, operações realizadas pela corporação. Evidência fornecida pelo auditado consiste nas transcrições de entrevistas, cópias de documentos cedidos pelo auditado, fluxogramas, e-mails trocados com a gerência, relatórios, entre outros. Evidência analítica consiste nas comparações, cálculos e interpretações de documentos de entidades similares ou da mesma entidade em períodos de tempos diferentes.
Nessa questão, a documentação de auditorias anteriores é extremamente importante para esse efeito de comparação analítica. Portanto, uma evidência considerada incompatível com a auditoria em execução pode ser indício para uma outra auditoria. Assim, a manutenção de todos os papéis é essencial para a elaboração do relatório da auditoria em questão, como para o planejamento de futuras auditorias. Outra questão extremamente importante está relacionada aos controles internos e avaliações. Os controles internos e avaliações têm o objetivo de salvaguardar o sistema, bem como verificar a exatidão e veracidade dos registros, operações dentro da empresa em TI, por exemplo, e a eficiência do serviço. A eficiência desse serviço está relacionada diretamente a tudo que ocorre na empresa: funcionários, diretores, qualidade de serviço prestado, segurança, entre outros. Por exemplo, se o objetivo do sistema for agilizar o processo de tomar decisão, esse tem que ser atingido ou o sistema não virá ao encontro de sua expectativa. Existem vários tipos de controle de sistemas computadorizados, desde formais até informais. Controles administrativos e gerências. Esses controles incluem a separação de funções ou responsabilidades, o estabelecimento de objetivos e metas de segurança, planos orçamentários, seleção de pessoal, designação de autoridades e treinamento pessoal. Isso inclui, então, o desenvolvimento e planejamento de medidas corretivas para os desvios de políticas e padrões estipulados, os quais são importantes para evitar fraudes. Controle de segurança e privacidade. A proteção e o acesso à informação sempre trouxeram conflito de interesse entre gerentes, departamentos operacionais ou organizações do mesmo conglomerado e até países em nível internacional. A gente pode citar, por exemplo, os recentes casos de espionagem. Qualquer organização que opere com tecnologia de informação necessita de segurança. Essa segurança varia proporcionalmente de acordo com a complexidade do ambiente operacional. Geralmente, a decisão sobre a implementação de controle de segurança de informações é tomada em conjunto com a alta administração e, em muitos casos, essa decisão é negligenciada. Para facilitar a implementação dos controles de segurança, é importante mapear o ambiente em questão. Deve-se então considerar a segurança lógica, a segurança física, segurança administrativa e a segurança ambiental. Os controles de preparação e captação de dados são exercidos no começo de cada atividade de processamento de dados. Eles envolvem o recebimento de documentos virtuais ou impressos, oriundos da fonte, os quais são agrupados em lotes. Com relação aos controles de entrada de dados, entradas erradas conduzem a saídas erradas, prejudicando então o ambiente econômico, social e humano da organização. Dessa forma, pode-se causar o aumento do custo, trazendo desmoralização e falta de credibilidade e insegurança com relação ao uso do sistema. Os controles de processamento executam vários tipos de operações, como checagem de arquivos e análises comparativas. Eles são, então, responsáveis pelo lançamento do relatório, dada determinada entrada de dados. Os controles de saída e emissão de relatórios servem como controle de segurança e de qualidade das divulgações dos resultados da auditoria. Por fim, tem-se os controles de gravação e recuperação de dados, os quais certificam a integridade dos dados, garantindo o armazenamento e a distribuição segura das informações confidenciais da empresa. Dessa forma, a metodologia e os controles adotados pelos auditores de tecnologia de informação são extremamente importantes, pois, por meio delas, que os auditores irão saber com antecedência quais as ameaças puras e prováveis em uma organização. Para isso, o auditor verifica o risco de integridade na implementação das políticas gerenciais, as quais estão relacionadas com os controles internos. No entanto, a identificação de risco é extremamente difícil e pode ser desastrosa, uma vez que brechas podem gerar prejuízos financeiros incalculáveis. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.